Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui reforçar, tudo aquilo que o pastor Leandro falou, do início da nossa escola bíblica. Nós estamos acostumados a falar dominical, mas não é, né? Sabática, né? Sob a orientação do pastor, nós iniciamos no dia de hoje, com a supervisão também, do nosso pastor também, e também da excelente aula que foi ministrada hoje. Eu quero parabenizar aqui a pastora Rita, Pastor Alcinei, ficou difícil agora para nós, O nível está altíssimo, Então você que tem a oportunidade, querido, acorda um pouquinho mais cedo, vem para a escola dominical, você ora um pouquinho, depois participa, da escola bíblica, e depois já vem cultuar o Senhor, e eu creio que continuará sendo bênção para a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Quem tem Bíblia aí? Ergue a Bíblia aí. Tem? Tem, irmão? Amém. Eu amo a Bíblia de papel, tá, querido? Não sou contra, mas se você tem a Bíblia de papel ou no celular, abre aí, mas nós vamos aqui também, colocar aqui no telão, Isaías capítulo 6, e nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre essa passagem do profeta Isaías. Eu não sei se você percebeu, mas desde o início do culto, Deus já tem ministrado ao nosso coração alguns insights, que a gente tem visto aqui. A Midian falou sobre intimidade, e isso me fez refletir muito enquanto eu estava adorando. E aí começou a falar sobre trono, céu, Mas nessa manhã eu quero falar sobre intimidade com Deus, amém? Eu creio que você está aqui nessa manhã porque o Espírito Santo te trouxe aqui, ou motivado por um convite, ou motivado por uma iniciativa sua, ou por uma iniciativa também de alguém que o convidou, mas eu creio que principalmente o Espírito Santo de Deus ele vai falar profundamente ao seu coração. Diz aí a leitura aqui, na nossa tela aqui, E no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa viva, a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna-se insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubadas ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Amém? A introdução que eu queria aqui compartilhar com vocês é falar sobre divisor de águas na vida de Isaías. O texto do qual eu acabei de
de ler juntamente aqui contigo aqui nessa manhã, ele trata de um primeiro momento em que Isaías, ele era um profeta do Senhor, já estava aplicando o seu chamado, né, dentro das condições que Deus o havia colocado. Porém, houve um momento da vida de Isaías que rompeu-se os limiares e ele teve verdadeiramente um start de uma nova história, de uma nova conduta com Deus. Mas antes de entrar disso daí, eu quero falar um pouquinho sobre Uzias. Quem foi o rei Uzias? A Bíblia destaca que o rei Uzias, né, ele assume o reinado com 16 anos. Ele, além de moço, ele inclina o seu coração a buscar ao Senhor. Então, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele aplicava, tudo aquilo que ele considerava como ação dentro do reinado, ele rogava a Deus e buscava a orientação de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, a Bíblia destaca que por ele buscar a Deus, Deus estava, né, prosperando a sua gestão dia a dia. Então, o fato dele estar buscando a Deus, também havia da parte de Deus uma contribuição, uma iniciativa de abençoar a sua gestão também. Tanto é que Uzias, ele é reconhecidamente, dentro da história bíblica, como o segundo principal rei de Judá. Todos os judeus, ele destaca o rei Davi como principal rei, mas Uzias também teve a sua particularidade, teve também, né, as suas vantagens, e ele foi reconhecidamente destacado como o segundo principal rei de Judá. E tantas foram as atividades destacadas por ele, a Bíblia descreve que ele começa a rebanhar um grande exército naquele momento. E Deus dá inteligência a ele e aos seus homens também. Eles começam a aplicar, a criar, a desenvolver vários tipos de ferramentas de guerra. Tanto é que é nesse início aqui que o exército de Judá começa a ser reconhecidamente, assim, diante dos seus inimigos, né, ter um reconhecimento. E isso foi no reinado, na gestão aqui de Uzias. O texto também destaca que ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém para que pudesse guardar a cidade santa de Deus e também se precaver dos seus inimigos. Tanto é que essa lealdade, né, diante da presença de Deus, fez com que Deus também trouxesse paz para o reino, trouxesse paz ali para aquela gestão, e durante muitos anos, Uzias, ele teve essa paz sobre a sua vida também. Mas isso, irmãos, não é condição de vida eterna e não é também condição de um futuro próspero. O texto destaca aqui que a partir do momento em que Uzias tornou-se muito famoso, o seu coração também começou a se corromper pelas condições humanas. E o texto destaca que essa corrupção, essa, né, condição do seu coração foi tomando uma certa proporção e o seu orgulho levou ele à sua queda também. Lá em Provérbios, capítulo de número 26, versículo 15, diz que o orgulho precede a queda. E Uzias teve o orgulho como a sua queda. E qual foi a principal motivação de Uzias ter motivado, né, a vida de Uzias para essa queda? Ele, por se achar grande, por se achar o todo-poderoso daquele momento, ele entra dentro do templo e ele oferece o sacrifício que naquele momento era designado somente pelos sacerdotes. Então Uzias faz algo que era de exercer, de proceder para o sacerdote, mas ele, por se achar uma pessoa muito importante, muito imponente, ele tinha todo esse direito aqui. E por fazer isso, por entrar no templo e oferecer esse sacrifício, a Bíblia nos diz que imediatamente, naquele momento, Deus do alto céu determina uma lepra para o rei Uzias, e ele sai ali do templo, já naquele estado de lepra, e ele vai morar fora da cidade. O que me leva a entender aqui nesse texto, né, nesse cenário que eu estou aqui antecedendo algumas coisas que o Espírito Santo colocou ao meu coração, a história de Uzias,
ela representa em nós a questão da busca interesseira a Deus por determinadas circunstâncias. Ou seja, é aquela pessoa, ela tipifica aquela pessoa que busca Deus querendo receber algo de troca de Deus. Então, Uzias, ele é essa tipificação dessas pessoas que querem buscar a Deus, querendo algo da troca da parte de Deus. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo que Uzias não é uma tipificação do qual deve ser o nosso exemplo. Pelo contrário, Deus nos leva a entender que esse momento aqui é um momento que a gente tem que deixar de lado. Deus, ele é o provedor de todas as coisas. É Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos eleva, é Ele que nos abate também, é Ele que nos coloca diante das autoridades, é Ele que nos retrocede também. E a nossa tipificação, o nosso exemplo não pode ser daquilo que Deus pode me dar, mas sim daquilo que eu posso oferecer a Deus sobre todas as coisas. Amém? Então Uzias era essa tipificação. Era esse rei, né, nesse dado momento aqui, que tinha toda essa história, todo esse contexto, para poder exemplificar a você aqui nessa manhã. E é nesse momento que inicia aqui o capítulo 6, dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Esse fato não é simplesmente uma descrição, né, de algo que aconteceu. Mas a morte de Uzias fez renascer algo diferente na vida de Esaías. Às vezes na nossa vida é necessário morrer alguma coisa. Às vezes na nossa vida é necessário romper alguma coisa. Às vezes na nossa vida é necessário ter uma ruptura com alguma coisa, para que algo novo venha nascer da parte de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Então, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías tem uma experiência. E essa experiência mudou o contexto da vida de Isaías. Mas antes de entrar aqui, eu quero que você leia comigo aí o que é necessário sobre rupturas, né? Sobre deixar aquilo que muitas vezes Deus, Ele recomenda para as nossas vidas. Lá em Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 31 e 32. Talvez uma das passagens mais conhecidas, do qual nós estamos já habituados, né, a lermos. Diz assim, tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Terá pega a sua família, começa a viajar, coloca aí Abraão, seus 2 filhos, mas num determinado momento da sua caminhada ele para. Ele se estabelece, né, ali em Ur dos Caldeus. Naor morre nessa caminhada. E Terá, ele fica ali em Ur dos Caldeus, entre Arã, e permanece ali. Mas quando isso acontece, vem o Senhor falando a Abraão, olha, sai da tua terra, sai do meio da parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus dá uma orientação clara, objetiva, sucinta, para quem? Para Abraão sair e tomar um caminho do qual Deus tinha preparado para ele. E Abraão atende a voz do Senhor seu Deus. E o texto destaca aqui que ele sai. Mas juntamente com a saída de Abraão, no versículo de número 4, coloca para mim aí, Jeff. Vocês vão ver que Abraão, ele sai ordenado com o Senhor, junto com Sarai, que depois tornou-se Sara, e leva também Ló com ele. Ló era o sobrinho de Abraão. Mas Deus tinha falado para Abraão, saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela,
deixa tudo lá e vem, e eu te mostrarei onde você deve caminhar. Mas, em um determinado momento, Ló, ele acompanha Abraão nessa caminhada. Irmão, ou irmã, sobrinha é parente? Ah, parente? Faz parte da família. Mas qual foi a recomendação de Deus? Deixar a família para trás. Mas Ló, ele resolve o que? Atender, né? Seguir Abraão. O problema é que quando Ló começa a seguir Abraão, os problemas começaram a acontecer na vida de Abraão. Primeiro, Deus não falou mais com Abraão enquanto Ló estava com Abraão. Segundo, Abraão toma uma decisão de ir para o Egito, do qual Deus tinha falado para ele: não desça, não faça nada, segundo a minha orientação. Terceiro problema, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, contenda dentro de casa. Até que chegou um momento em que o Senhor, né, falou profundamente a Abraão, e Abraão tomou uma decisão dizendo o que para Ló? Ló, escolhe aí uma terra. A terra que você escolher, eu vou para o lado oposto. E a Bíblia destaca que Ló levanta os seus olhos, ele olha as campinas de Sodoma e Gomorra e resolve seguir para aquela terra. Enquanto Abraão toma o lado oposto e segue a sua caminhada com Deus. Mas olha o que diz aí o capítulo 13, o versículo número 14. Após essa decisão, olha o que acontece. Gênesis 13, versículo 14. Isso. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou, enquanto Ló estava com Abraão, Deus não havia falado mais com Abraão. Pastor, mas que... Sim, porque quando a gente não está na orientação de Deus, Deus cessa de falar conosco. Quando a gente não obedece aquilo que Deus está requerendo sobre a nossa vida, Deus cessa de falar conosco. E Abraão tomou a atitude dizendo o seguinte: é momento da ruptura. É momento de deixar aquilo que muitas vezes está impedindo o meu caminhar contigo, Senhor. E naquele momento, quando eles decidem romper ali, né, toda aquela situação em que Ló se separou dele, Deus novamente voltou a falar com Abraão. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei qual é a sua ruptura que você tem que fazer aqui nessa manhã. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo, né, me deu essa oportunidade de trazer uma palavra no seu coração. Se Ele quer ruptura, é porque Ele tem coisas novas para a sua vida. Se Ele quer algo diferente, que acabe muitas vezes movendo algumas situações, é porque Ele quer te dar novas experiências com Ele também. Mas é necessário muitas vezes romper. É necessário deixar. É necessário, né, fazer com que as coisas passadas fiquem para trás. E nós possamos atentar para aquilo que está para frente das nossas vidas. Porque o passado nos aprisiona. Porque o passado nos acorrenta. Porque muitas vezes o passado não permite em que nós caminhemos de uma forma do qual Deus quer sobre a nossa vida. E às vezes a gente até, né, pensa, mas Senhor, quantos anos aquela pessoa caminhou comigo e agora ela não está caminhando mais? Eu não estou falando de vida conjugal. Eu estou falando aqui de, muitas vezes, associação, compartilhamento, né, profissional, compartilhamento, muitas vezes de societário, de sociedade. E às vezes você não entende que foi Deus que tirou para deixar você caminhar sozinho, porque Ele tem um propósito especial através da sua vida também. E às vezes a gente não entende, fica, né, muitas vezes, por que aconteceu isso? Por que houve esse rompimento? Querido, eu quero te dizer nessa manhã para ti, como profeta de Deus na sua vida, Deus estará levando você para um caminho individual, para um caminho novo, para um caminho seu sobre a tua vida. Aleluia! É necessário os rompimentos. É necessário muitas vezes as perdas. É necessário algo que nós devemos deixar de lado para que Deus possa nos dar algo novo sobre a nossa vida. Aleluia. Pastor, pode pegar uma água, por gentileza? E é nesse contexto aqui de Isaías. Muito obrigado.
É nesse contexto aqui de Isaías que ocorre essa ruptura, né, com Uzias, que Deus começa a revelar algumas coisas para ele. Isaías capítulo 6, versículo 1. E no ano em que o rei Uzias morreu, foi nesse ano que teve essa ruptura. Nesse exato momento que ele deixou as coisas para trás, em que Uzias, que era o seu tio, rompeu-se da sua vida de uma forma, né, totalmente assim diferente. É nesse momento que Isaías tem novas experiências. E a primeira experiência de Isaías, o que ele fez? Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. É nessas rupturas que Deus nos permite visualizar, que Deus nos permite enxergar coisas novas sobre a nossa vida. E é nesse momento aqui que ele olha para o céu e ele vê o Senhor assentado no alto e subindo no trono. Aleluia. Ele tem uma experiência nova, ele tem uma experiência, né, diferente, ele tem uma experiência, né, de uma forma totalmente, né, daquilo que ele nunca tinha visto antes. Isaías teve uma visão do rei no trono. Ele tem agora uma percepção do qual nunca havia vivido antes. E essa visão leva Isaías a uma nova comunhão com Deus. Essa visão leva Isaías numa nova intimidade com Deus. Quando você rompe com as coisas passadas, você começa a viver novas experiências e tem novas visões em relação a quem é o Senhor. Aleluia. Você começa a ver Deus diferente. Você começa a perceber Deus em todas as coisas. Você começa a ter a propriedade que Deus está contigo. Mesmo você estando sozinho, mesmo você estando solitário, mesmo você estando num lugar diferente, você tem, né, aquela certeza que Deus é contigo. Mesmo que o próximo passo você não sabe onde você vai colocar os seus pés, mas você tem a certeza que Deus está te acolhendo, Ele está direcionando a sua vida, Ele é contigo. Eu quero te dizer nessa noite, Deus tem novas visões para você, novas visões. Aleluia, Deus tem novas visões. Novas visões. Visões essas que não é somente no reino material, mas visões espirituais. Visões que muitas vezes você nunca percebeu ou se atentou para isso, né? Visões que nos levam a compreender e entender que essas experiências é uma forma diferente de Deus revelar a você a santidade dele para com você. E essa visão foi muito clara na vida de Isaías. O que ele viu? Versículo de número 2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés. E com as outras 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nessa manhã nós estamos na presença de um Deus santo. Mesmo nós estando imperfeitos, nós estamos na presença de um Deus santo. Aleluia. O céu está aberto nessa manhã para nós. Aleluia. Para que nós tenhamos novas visões de quem é Deus. Para que nós tenhamos novas experiências de quem é Deus. E foi uma experiência, né, de uma forma que moveu Isaías. Por quê? Porque no versículo de número 4, diz que ao som das suas vozes, os batentes das portas começaram a tremer. E o templo ficou cheio da glória do Senhor. Às vezes quando Deus começa a nos encher, irmãos. Aleluia. É línguas estranhas. É presença de Deus. É oração, né, dentro de nós. É a oração exposta, né, comentada através de nós. É Deus movendo sobre as nossas vidas algo diferente. É a nova experiência com Deus. Isaías não tinha vivido essa nova experiência, mas quando ele tem essa ruptura com Uzias, Deus permite com que ele veja algo diferente. Deus vai começar a mostrar para você algo novo. Deus vai dar visões diferentes de quem é Deus. Deus vai abrir o seu entendimento para você visualizar e entender quem que é o Senhor verdadeiramente. E essas experiências
né, vai trazer, vai gerar algo que é necessário sobre a sua vida. Mas como que é necessário para gerar algo novo? É necessário tirar o velho. Não se pode colocar o vinho novo em odres velhos. Coloca o vinho novo em odres novos, para que possa suportar isso daí. É hora de mudança, é hora de transformação, é hora que nós devemos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor e deixar, Senhor, faça da minha vida o seu querer, faça da minha vida a sua vontade, faça da minha vida aquilo que o Senhor tem proposto sobre a minha vida. Mas isso tem me atrapalhado, eu quero deixar de lado, eu quero viver a tua vontade sobre a minha vida. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável. E a vontade de Deus, ela nos permite viver, né, experiências com Deus nunca outrora, do qual nós ainda vivemos. Então Isaías tem novas experiências. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E após isso daí, essa experiência, do qual ele teve nesse momento, o texto diz que ele olha para si. Isaías capítulo 6, versículo número 6. Projeta por mim, Jeff. Depois de ter tido a visão, Isaías, o texto afirma que ele grita. No versículo 5, gritou Isaías: ai de mim, estou como se fosse perdido, porque sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, e logo um dos serafins voou até mim, trazendo brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será tirado. Essa visão de Isaías fez com que ele olhasse para consigo mesmo, né, fizesse uma observação dentro dele, e ele rogou ao Senhor. Eu vi o Senhor santo, permitindo essa visão para um homem totalmente natural. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele começa a conclamar isso daí. Era o mesmo que Isaías estivesse falando: Senhor, como eu posso olhar para Ti e continuar do mesmo jeito? Senhor, como que eu posso olhar para Ti e continuar fazendo as mesmas coisas? Não tem como. Quando eu olho para Deus, eu vejo Ele, eu conheço Ele. Não tem como eu não mudar. Não tem como eu não ser transformado. Não tem como o Espírito Santo não fazer morada na minha vida. Pelo contrário, a cada dia mais eu vou sendo transformado. A minha vida vai sendo regenerada e eu começo a viver conforme a vontade dele e não conforme a minha vontade. Aleluia. Que muitas vezes a gente não permite Deus nos transformar. Senhor, eu quero somente te adorar e depois de sair da igreja a minha vida continua a mesma. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é pegar de você, transformar você, colocar o Espírito Santo dentro da sua vida, fazer algo novo sobre a sua vida, para que você resplandeça, seja a luz de Cristo sobre esse mundo. Aleluia! E quando ele reconhece, interessante que quando a gente tem uma comunhão com Deus, a gente não olha a vida dos outros, a gente olha para nós mesmos. Ele reconhece que ele precisava dessa transformação. E a transformação dele estava onde? Nos seus lábios. Foi: ô Senhor, como é que eu posso fazer algo se os meus lábios são impuros? Ah é? Os seus lábios são impuros? Então peraí, eu vou fazer com que os seus lábios, né, da impureza se tornem uma santidade e que você professe o meu nome entre as nações. Aleluia. Deus começa a mudar aquilo que você não pode mudar. Deus começa a agir onde você não tem condição de agir. Deus começa a mover onde você não pode colocar as suas mãos. Mas Deus começa a trabalhar naquilo que, quando você olha para si e reconhece muitas vezes as suas limitações, é nesse momento que o Senhor começa a transformar, a mudar sobre a sua vida. E quando você reconhece que você necessita dessa mudança, não é daqui um mês, não é daqui 2 meses, não é daqui 3 anos.
Pelo contrário, é instantâneo, é agora. Quando o Senhor viu que Isaías proclamou que ele precisava mudar os seus lábios, o Senhor disse: Serafim, sim, Serafim é o anjo, desce lá, leva também a tenaz, e leva também a brasa viva, porque lá no céu, no trono de Deus, ao redor do trono de Deus, tem brasas vivas, são anjos de fogo, e Serafim atendendo a voz do Senhor seu Deus, a sua autoridade, falando: é para agora, Senhor. E a Bíblia destaca que ele desce lá, com essa tenaz, e toca na onde? Nos lábios de Isaías. É no momento, é instantaneamente, quando nós reconhecemos aonde Deus precisa mudar-nos, Deus instantaneamente começa a fazer, a mudar, a trazer algo diferente sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. É instantâneo. O toque foi instantâneo. A iniquidade foi tirada. E o texto diz que após tirar a iniquidade, Isaías 6, versículo 8. Depois disso, Isaías ouviu a voz do Senhor. Depois da ruptura com Uzias, ele tem a visão de Deus. Ele reconhece dentro de si que precisava mudar. E agora ele ouve. Viu e agora ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor dizia: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías nunca tinha ouvido claramente, né, essa voz audível como fora nesse momento. Mesmo ele sendo já um profeta daquela época, mas a maneira como Deus falou nesse momento para com ele foi uma maneira ímpar, uma maneira especial, foi uma maneira audível, que ele reconhece a voz do Senhor. E o Senhor dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu: envie-me a mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Quando você tem uma ruptura, Deus permite com que você comece a ver as coisas dele de maneira diferente. Você tem uma expectativa interna que Deus começa a transformar internamente a sua vida. E aí você começa a ouvir a voz de Deus para direcionar os seus passos. Ao passo que Isaías, quando ouve a voz do Senhor, aleluia, Deus começa a destacar algumas ações na vida de Isaías. E ouvir a voz de Deus fala sobre orientação da parte de Deus. Porque o coração do homem é enganoso, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, não tem como falhar. As situações podem estar de uma maneira diferente. As coisas podem estar acontecendo do qual você até mesmo pense: mas será que Deus falou comigo? Será que Ele me enviou? Será que Ele deixou-me nesse momento? Não, não. Quando Deus dá uma orientação a você, saiba de uma coisa: não são as questões, né, que acontecem outrora, ao lado, que vão fazer com que elimine aquilo que Deus falou para contigo. A orientação de Deus está cravada no seu coração. Siga na orientação do qual Ele tem destacado sobre a tua vida. Ouvir a voz de Deus é ter a orientação da parte de Deus. Segundo ponto, o Senhor deu, além da orientação, Ele deu sabedoria e graça para Isaías. Tanto é que a partir desse momento aqui, Deus começa a revelar para ele, né, dentro do seu ministério profético, quem viria a ser o Salvador. E a Bíblia diz que Isaías, ele é considerado o profeta messiânico. Foi aquele homem profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus Cristo, mas Deus o usou para detalhar, para especificar como Jesus viria, a forma com que ele viria, qual seria o seu nome. E isso expôs toda essa condição. Por quê? Porque a orientação de Deus não é falha. Deus, quando orienta, Ele dá graça, Ele dá sabedoria, Ele é contigo sobre todas as coisas. Aleluia! 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 Não tem orientação de Deus em que você fique em dúvida. Não tem orientação de Deus em que você
fique muitas vezes dúbio em pensamentos, porque a orientação de Deus te traz paz ao seu coração. E Paulo diz que a paz é o árbitro do seu coração. Vai tomar uma decisão, não tem paz? Não toma decisão, porque não é de Deus. Mas vai tomar a decisão, orou a Deus, ouviu a voz do Senhor, trouxe paz ao seu coração, tome a decisão, porque é da parte de Deus. E Paulo diz, quando há paz no seu coração, ela é o árbitro, ela indica, ela rege aquilo que é da vontade de Deus ou não. Então Isaías, ele vive esse momento, ele ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor foi uma voz de orientação. A voz do Senhor foi uma voz que lhe trouxe sabedoria, graça. E fez com que Isaías descobrisse o que Deus queria da vida dele. O que Deus quer da sua vida? Você acha que você está aqui congregando e está sentado aqui e veio, né? O que Deus quer da sua vida? Isaías entendeu que o profeta, que o sentido agora, o objetivo dele era falar daquilo que muitas vezes os outros homens não queriam falar. E se nós, estou encerrando aqui, mas se nós observarmos a leitura, o final, Deus diz para ele, você vai falar, mas eu vou endurecer o coração dos homens. Você vai falar, mas eu não vou fazer com que eles entendam. Mas eu quero que você fale. Isso não representa aquilo que ele era deixar, né, de lado o seu chamado. Pelo contrário, é nesse momento que Isaías reconhece, que ele descobre o que Deus queria da vida dele. Qual era o propósito de Deus sobre a vida dele. E a minha pergunta para você aqui nessa manhã, qual é o propósito de Deus sobre a tua vida? Aleluia, qual é o propósito de Deus sobre a sua vida? Você já orou a Deus perguntando qual é o propósito de Deus? Aleluia, o que Ele quer sobre a sua vida? Porque quando você se apresentar a Ele, quando você chegar a Ele, quando você realmente detalhar aquilo do qual você, né, está proposto ou propondo alguma situação, Deus vai orientar a sua vida. Mais vale nós estarmos na vontade dEle, sobre o querer dEle, do que nos anseios dessa vida e nos anseios do nosso coração também. Então Isaías precisou romper com o seu passado, romper com aquilo que se prendia. Deus lhe deu uma visão de como ele era. Ele viu a santidade de Deus. Ele teve uma nova experiência com Deus. Ele reconheceu que ele precisava ter uma mudança, uma transformação, porque da maneira como ele estava, ele não poderia vivenciar o melhor de Deus sobre a vida dele. E ele ouviu a voz do Senhor, seu Deus, detalhando, especificando qual era a vontade de Deus sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Intimidade, Midian. Intimidade. Comunhão com Deus. Não tem como nós estarmos na presença dEle se a gente não propor, desejar essa comunhão. Não tem como. É a gente continuar vazio, entrar vazio, se alegrar por alguns minutos, mas não ter a consciência da vida eterna. O que eu mais quero é essa intimidade, em que eu possa, em todos os momentos da vida, entender e compreender quais são os propósitos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, e aquilo que Ele quer realizar sobre as nossas vidas também. Eu não sei como é que está a sua vida nessa manhã. Mas eu sinto aqui uma glória de Deus aqui nesse ambiente. Eu sinto, não sinto, mas eu tenho a convicção. Eu não falo isso porque é uma questão de meninice, não. Eu falo isso porque o céu está aberto para nós nessa manhã. Mas Deus quer mudança. Deus quer mudança. As coisas não podem continuar do jeito que estão.
Você vai ter que romper com alguma coisa para você viver algo novo da parte de Deus. Você vai ter que deixar alguma coisa para viver algo novo da parte de Deus. A intimidade só é confirmada quando alguém se aproxima do outro. E Deus já se aproximou de nós através do seu Filho. Basta uma decisão nossa para que nós iniciamos essa comunhão, essa intimidade para com Ele. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode se colocar em pé? Aleluia. Vida nova. Aleluia. Oh, glória. Pode começar. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio nessa manhã. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, meu Senhor. Lavo minha mente, te perdoo, restaura-me comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou